Então vamos ver o desenvolvimento 1. O tópico frasal do desenvolvimento 1 é o seguinte: a infância é a fase inicial da vida, portanto desprovida de experiências suficientes para a maturidade da identidade pessoal. Ponto. Quando eu falo que é insuficiente para a maturidade da identidade pessoal, eu estou dizendo o seguinte, que naquele parágrafo, no segundo parágrafo do texto, eu vou direcionar meus argumentos, vou encaminhar todos os meus argumentos e o meu ponto de vista em direção à imaturidade da criança e à impossibilidade de ela escolher o que é melhor ou não para si. No outro parágrafo, que é o terceiro parágrafo da redação e a gente chama de desenvolvimento 2, eu coloco o seguinte: segundo o sociólogo pós-moderno Zygmunt Bauman super citado nas redações, hoje em dia vivemos em uma sociedade capitalista que usa artimanhas sedutoras para impulsionar o consumismo. Então eu pus aí um sociólogo, que muitos chamam de filósofo, mas a expressão certa para se referir a Bauman é sociólogo, e eu coloco Bauman, jogo Bauman aí, mas eu não jogo Bauman totalmente descontextualizado ou somente para fazer, vou impressionar os corretores colocando Bauman, eu sei que Bauman existe. Não. Eu trago uma ideia parafraseada de Bauman que tenha a ver com a minha tese e com o que eu propus como argumento lá na introdução. E aí eu sei, o corretor já espera que neste parágrafo eu vá falar sobre consumismo. Então qualquer coisa que eu fale que fuja do consumismo, né, se eu me deter muito em outras coisas que fujam do consumismo, eu estarei sendo incoerente. Eu estarei demonstrando uma falta de coesão e aí eu perderei ponto, provavelmente nas competências 3 e 4. Seguindo. Na conclusão, eu fiz a seguinte escrita agora hipotética, porque não existia ainda Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Diante disso, a gente sempre começa a conclusão retomando o que a gente falou. Em suma, diante disso, diante do exposto, conforme apresentado, a regulamentação da publicidade explícita é uma iniciativa louvável de determinados países. Então, lá nos textos propostos, e por isso é muito importante vocês prestarem atenção nos textos propostos, já trazia um texto falando sobre a importância do CONAR, que é a agência que regula as propagandas, a publicidade infantil. E há leis, existem regulamentações que proíbem certos tipos de publicidade infantil. E aí eu reforço, se já existe, eu não vou usar isso como conclusão. Então, se já existem legislações, o que é que eu poderia fazer a mais para que esse problema, que é persistente, se resolva? E aí eu continuo. Entretanto, é preciso que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e aí eu dou a proposta, tal ação será concretizada por meio de, é importante vocês usarem por meio de, porque fica bem explícito que vocês estão atendendo ao que o Enem exige de vocês lá no manual, por meio de, dá o meio e o detalhamento, dessa forma, e você diz a finalidade. Então, como eu falei, nessa aula a gente vai focar principalmente na introdução. A gente vai ver agora formas, como é que a gente pode usar de algumas estratégias para começar o nosso texto. Um dos maiores relatos de aluno, de pessoas que estão começando a escrever, começando a lidar com redação é: professor, não sei por onde começar. Por onde eu começo? O maior problema é quando por onde começar. Depois que eu começo, eu disparo e chego lá no final, escrevo. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade. Como é que eu começo a minha redação? E a gente vai ver aqui algumas estratégias agora. 10 estratégias para você começar a sua redação. Então, como é que a gente pode começar a nossa redação? E aí, a primeira estratégia é a citação direta, que é um pouquinho difícil às vezes quando você não sabe exatamente o que o autor, o que a voz de autoridade disse, palavra por palavra. Mas aí quando são frases mais notórias, como Martin Luther King falando "eu tenho um sonho", ou como essa de Paulo Freire que a gente vai ver agora, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil,
percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então a gente viu aí que com essa citação direta, o redator ele não se reduziu, né? Ele não se concentrou apenas na citação. Ele fez da citação uma forma de iniciar o seu texto, de colocar o seu ponto de vista. Aquilo que a gente viu lá no início. Tese, apresentar o tema, né? Formular a sua tese, explicitar essa tese e os argumentos que seriam trabalhados no desenvolvimento. Mas aí ele achou uma forma de mostrar, ao mesmo tempo que tem conhecimento de mundo, ou seja, ganhou uns pontinhos lá na competência 2, né, conhecimento de outras áreas e tal, e dessa forma ele conseguiu contextualizar bem a temática que é desafios da educação no Brasil do século XXI. E aí, na próxima estratégia, a gente vê a citação indireta. Se você não sabe muito bem o que é que o autor disse, você sabe mais ou menos a ideia, mas não sabe todas as palavras certinhas, não tem problema. Você pode usar o discurso indireto, que é aquele discurso que não precisa de aspas nem de travessão, não precisa ser exatamente a cópia do que aquela pessoa falou. Tá certo? Então vamos ver aí como é que fica. Segundo o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, a sociedade só se transforma a partir da educação. Então eu mantive a ideia, mas coloquei com as minhas próprias palavras, o que não deixa de ser uma citação. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, e aí continua o mesmo parágrafo. Na próxima estratégia, a definição. Um tema cujo tema é sedentarismo, o grande mal do século, sedentarismo, o grande mal do século, você pode começar com uma definição, né? Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Então, a partir dessa definição, você vai percorrer a sua introdução apresentando sua tese, apresentando seus argumentos. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem, algumas doenças que podem aparecer como consequências deste mau hábito. Próxima estratégia, exemplificação concreta. Muito, muito cuidado nessa estratégia de exemplificação concreta. Sublinhe a palavra concreta. O que é que acontece muitas vezes? As pessoas pensam assim, vou dar um exemplo do meu vizinho, pensa no vizinho e tal, e não coloca propriamente claro, né, meu vizinho, aconteceu isso com ele. Mas eu já vi em rodas de debate, principalmente, a seguinte coisa, digamos que o tema seja meritocracia no Brasil. E aí a pessoa, ela dá um exemplo falando que mora em uma... Não que a pessoa vá se colocar na redação, mas em várias favelas do Brasil, há casos em que o jovem não se deixa corromper pelo ambiente, né, de violência, de falta de educação, por causa consequente da desigualdade social. Então, em muitas favelas acaba que o jovem ele consegue ascender socialmente por esforço próprio. Aí você pensa, eu tive um vizinho que lá na casa dele aconteceu isso com ele, então vou colocar aqui na prova. Mas você não pensa que isso é uma exceção. O Enem, ele se preocupa muito mais com problemas sociais. Esse exemplo, né, com exemplos sociais. Esse exemplo que você está trazendo, que você poderia trazer, ele é muito particular mesmo. Então, assim, em uma sociedade em que a desigualdade social impera, né, em que os mecanismos de violência imperam para trazer o jovem para o mundo das drogas, você ter um que consiga, né, estudar apesar de todas as dificuldades familiares, de todas as dificuldades sociais, e consegue ascender socialmente de uma forma justa, de uma forma pelo caminho da educação, isso aí é uma exceção perante muitos. Então atente para exemplos concretos, notícias, né, reportagens, leis ou sei lá, coisas em relação
ao cenário geral do mundo. Então você tem que partir para problemas e para exemplos mais concretos e mais gerais, mais sociais, né? Mais sociais. Gerais não, porque você não pode ser generalista. Então, vê aí. No tema sedentarismo, o grande mal do século, a pessoa começou a redação da seguinte forma. Segundo a Constituição Federal de 88, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como o Estado é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo, enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Então, veja, a partir de uma citação, de uma referência, na verdade, a uma legislação, a pessoa contextualizou o tema e entrou lá no sedentarismo. Falou sobre saúde como direito de todos e entrou no tema sedentarismo. E aí você veja que esse exemplo é um exemplo concreto, é uma lei, né? Não é um exemplo assim de um achismo, de uma coisa particular, minúscula, é uma lei. Então, atente-se para exemplos concretos, de situações concretas e que tenham abrangência social. 5. Alusão histórica. No tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, a pessoa usou, o redator ou redatora usou a seguinte alusão. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. E, na verdade, ele começou com uma afirmação, para depois introduzir a alusão histórica. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. E aí ele coloca uma alusão histórica que de fato ocorreu, né? E não é uma alusão genérica, por exemplo, desde a antiguidade grega ou então desde os primórdios da humanidade. Não, ele é específico ao falar. Na Idade Média é um tempo específico. Ele usa um agente específico, que são os tribunais do Santo Ofício, né, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Você também não precisa ser muito detalhista na alusão histórica, para que a sua introdução não fique gigante. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Então, logo depois da alusão histórica, a gente tem que fazer a analogia com a nossa situação atual, né, porque se é história, ficou para trás, mas se é passado, serve para a gente observar o presente. Então, qual é a relação comparativa analógica que tem entre o passado e o presente? Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. A próxima